Vamos lá, alcançamos as bênçãos espirituais da oração. O ministério da oração é o mais antigo de todos. Antes mesmo da existência da aliança abrâmica e do ministério de Moisés, a oração já existia. A sua importância é inegável. Fala, o ministério mais antigo que existe é a oração. Foi por causa da oração que nasceu a aliança abrâmica. Foi por causa da oração que Enoque foi trasladado. Por causa da oração, Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Se não tivesse oração, não tinha legado, não existiria a lei. Se não existisse a oração, não existiria a aliança abrâmica. Fala, o ministério inegociável, inegável, é a oração. Observa que todos os atos poderosos de Deus, as suas grandes manifestações, desde o início ao fim, foi por meio de homens que oraram, que invocaram a sua presença. Moisés era um homem de oração. Noé, que recebeu uma aliança com Deus, a aliança noética, né? Ele foi cheio do espírito de oração. Ele invocou ao nome do Deus vivo. Então como é que Deus se revela? Deus se revela na oração. Da onde nasce o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestral? Oração. Qual é o poder do apostólico? É a oração. Se tira o poder da oração, não existe nem mais poder apostólico. A força apostólica, a força profética, ela depende inteiramente da vitalidade da nossa vida de oração. Da glória de Jesus Cristo. Kelemasse delevia. Abraão alcançou seu propósito por meio da oração. Moisés se tornou um grande profeta e estabeleceu o ministério da lei através da sua vida de oração. Atenção necessária. 3 pontos importantes. Consagração, distração e alerta. O primeiro ministério a qual todo líder deve se consagrar é da oração. Antes mesmo dele ser chamado para a obra, esse é o segredo do poder ministerial. Fala, todo o poder do ministro, ele nasce na oração. Então, a verdadeira consagração ministerial é estar na oração. Sabe uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida? No meu decorrer de ministério? Foi consagrar pessoas que não tinham uma devoção em oração. Eram boas de trabalho, mas péssimas na oração. Elas não ficam muito tempo no ministério. E se ficam, elas se tornam uma pedra de tropeço para a obra de Deus. Homens que estão no ministério, que não oram, se tornam o próprio impedimento para a obra de Deus na igreja. Já passei por muito ministério que tinha muito espírito de religiosidade e formalismo. Isso trazia o quê? Morte espiritual para a igreja. Posições, autoritarismo, mas cadê o espírito humilde e rendido em oração em favor do povo? Então todo ministro, todas as pessoas são convocadas para o ministério, elas devem nascer na vida de oração. Se nós não nascemos na vida de oração, queremos só o fogo do Pentecoste, vamos tropeçar no meio do caminho. Infelizmente, muitos não nascem no Getsemane, muitos não nascem nas pressões do Getsemane da oração. Muitos ministros, infelizmente, já nascem no Pentecostes, uma igreja tudo feita, tudo fácil. Recebe uma transferência de unção, está tudo bem na tua vida. Transferência de conhecimento, transferência de unção, isso nunca vai te fazer um vaso santo. O que te fará um vaso santo, preparado, adornado e útil para o Senhor, é a sua consagração na oração. Fala, o meu primeiro ministério é a oração. Se você não tem a primazia como ministério de oração, você pode ser como Marta, saber servir muito. Tu pode ser muito bom no serviço, tu pode fazer muita ação social, tu pode socorrer os pobres, fazer muitas coisas, mas eu posso dizer uma coisa para você. Boa parte de todo o teu trabalho vai se perder seu galardão, porque não foi santificado por um espírito de oração. Porque todas as vezes que nós estamos dentro das nossas obras, porque é fácil nós praticarmos as obras sociais. É fácil praticar aquilo que a alma também tem prazer. A alma gosta disso. É prazeroso fazer o bem. Tanto é que os que mais fazem obra social no mundo são os espíritas, os mormons. Mas eu quero dizer para você que a maior obra que você pode fazer em prol de uma pessoa é orar por ela. Essa é a maior obra que eu posso fazer. Antes de eu ir lá num pobre, antes de eu evangelizar, antes de eu dar uma cesta básica, meu filho, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Orar. Para que elas sejam salvas. Sejam libertas dos seus pecados.
Muitas das ações que nós damos se perdem. Sementes são roubadas, porque pessoas, solo que nós colocamos, não foram primeiro santificados pelas nossas orações. Não receberam a palavra do temor. Não receberam um alinhamento, porque estão recebendo uma ação boa da igreja. A igreja está sendo muito caridosa, mas está sendo péssima na sua doação de oração. Ofertar-se a si mesmo em oração é muito mais difícil do que dar qualquer oferta a um pobre. Você concorda comigo? Então a igreja deve ser como Marta. Servir como Marta, mas ela deve ser uma igreja como Maria, que sabe orar. Que sabe estar aos pés de Cristo, contemplando a sua santidade, está adornada e preparada para uma verdadeira obra do Evangelho, da glória a Jesus Cristo. Amo a obra social, é o que eu mais procuro fazer. É o que eu quero, é o meu desejo, é o que eu mais peço a Deus. Mas eu santifico todo esse povo primeiro na oração. É pedir, Deus, salva a sua vela, salva o Sebinho, salva aquelas almas que nós vamos evangelizar, Senhor. Trazer o espírito de temor para esse povo. Nós pregamos o Evangelho, ministramos o poder de Deus sobre eles, enfatizamos a necessidade de eles se arrependerem. Depois podemos dar uma oferta consciente da glória de Jesus Cristo. Distração. Infelizmente, a igreja, em sua busca por poder temporal, tem negligenciado seus deveres espirituais, principalmente o ofício da oração. Fala, distração. Então essa busca do poder temporal está fazendo a igreja o quê? Esquecer-se do poder espiritual. E dos seus deveres, fala, deveres espirituais. Quais são os maiores deveres na categoria das disciplinas espirituais que nós temos que praticar? Número 1, oração. Número 2, jejum. 3, atos de justiça. 4, oferta. São tudo disciplinas espirituais que nós temos que praticar os mandamentos. Nós queremos dar oferta, mas não queremos ser oferta no altar em oração. Não, você vai entender o que é a oração. Você vai entender a essência, o espírito da oração. Se você tira a oração, você tira o Espírito Santo da tua vida. Você apaga a chama do Espírito. E Paulo diz, não apagueis o fulgor do Espírito. Existe fulgor do Espírito verdadeiro sem vida de oração, irmão? Muitos estão chamando de fulgor do Espírito, que é a euforia da carne. Não tem constância, não tem vitalidade e nem tem validade. Nasce em algum momento, algum movimento de homens, daqui a pouco morre e depois sai da porta da igreja para fora. Fulgor de espírito, que Paulo disse, fervor de espírito, melhor ainda para você. É constância, é vitalício, tem virtude, tem entrega. Então uma igreja que não tem essas qualidades é uma igreja desprovida do poder espiritual. O seu poder é econômico, é temporal. A sua visão é visão de homens, terrenas, passageiras. Mas uma igreja que tem um espírito de oração decidida a obedecer o verdadeiro evangelho, seguir o verdadeiro evangelho, os seus olhos serão olhos para a santidade, para a eternidade da glória. Da glória. Terceiro, um alerta. Que tempos trabalhosos para levar o povo à oração. Paulo diz, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Nós estamos em tempo, irmãos, que é muito difícil falar de santidade e piedade. Nós estamos enfrentando o espírito dessa era chamado espírito do anticristo. Nós estamos lutando dia a dia contra o espírito da apostasia e nós temos que vigiar por nós mesmos para não cair na apostasia. Quando a apostasia começa a nascer? Quando a igreja começa a abandonar, a morrer na oração. Você pode ter certeza de uma coisa, Bispo Douglas, que o espírito da apostasia, quando ele chega numa igreja, ele vai arrancar o espírito de devoção à oração. Segundo, ele vai substituir a virtude da devoção por cobiça de prosperidade. Faz a igreja esquecer-se dos seus lugares de humildade, devoção, profunda oração, e querer correr atrás do quê? Do poder temporal e econômico. Isto é a grande verdade. Tanto é que profeticamente a igreja de Laodiceia foi repreendida por causa disso. Ela esqueceu o seu poder da simplicidade e devoção. E ela ficou cega. Ficou encantada pelo poder das riquezas, das suas posses e da sua posição social. Hoje em dia, o que mais se busca nas igrejas modernas é posição social. Posição econômica. Influência. É o que as pessoas mais querem. Querem ter uma boa aparência. Mas elas estão sendo desconhecidas diante do Altíssimo.
elas estão perdendo o seu galardão da eternidade. E isto não é uma brincadeira. Por isso, nos últimos dias, você pode ter certeza, como eu, como muitos outros apóstolos, vão se levantar em profetas, para trazer reforma ao Evangelho. O Senhor trará a sua luz, Ele mostrará para vocês o que é e o que não é nesses últimos dias do Evangelho. Vocês vão ver. Sabe quando é que a igreja vai despertar e muitos santos vão entender que estão no lugar errado? É quando a igreja se associar às novas ordens mundial. É quando eles fizerem pacto com o anticristo, a aliança através do novo tratado, a unificação das religiões. Aí você vai saber que igreja que está buscando ter o poder do céu ou o poder da terra. Não se iludam. Pregar coisas corretas, falar em nome de Deus de maneira certa, não significa que estamos agradando e nem que nós estamos diante do eterno. O diabo, ele sabe muito bem das coisas de Deus. Ele contestou e ainda usou a palavra de Deus contra Jesus na tentação do deserto. Tome cuidado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o árduo de querer fazer muitas coisas para Deus, mesmo que seja muito bem motivado, falar coisas corretas, mas se não tiver o espírito de fervor na oração, esse árduo pode se tornar uma coisa contrária, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Quem está comigo fala amém. Estão indo bem? Tempo gasto. Esta não é uma era de oração. É uma era de grandes atividades, de grandes movimentos de homens, mas que tem uma forte tendência a enfatizar o que se vê e o material, negligenciando e desconsiderando o que não se vê e o poder espiritual. Não pode haver substituto e nem rival para a oração. Antes de clamarem, eu responderei. E ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. A oração nos mantém reféns da dependência da ação divina. Ela trabalha além das possibilidades humanas da glória de Jesus Cristo. E vale ressaltar que as impossibilidades e as deficiências que vemos no caráter humano estão baseadas na sua própria racionalidade, na sua própria inteligência. Mas as impossibilidades estão baseadas no poder de Deus na oração. O impossível só é capaz de acontecer na vida de uma pessoa quando ela orar. A oração ela é colocada sobre a onipotência de Deus. Então eu ouso dizer para vocês que a oração é onipotente. O quanto ela alcançar de Deus é o que ela pode manifestar nessa terra. O grau que a sua oração alcançar na dimensão onde Deus está, do que Ele é o poder que ela vai efetuar sobre essa face da terra. Eu ouso dizer para vocês que o poder da oração é ilimitado. Porque ele não se baseia no tamanho do homem, mas sim na grandeza de quem Deus é, do que Ele fala e do que Ele já deixou determinado para nossas vidas. Da glória a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que aprender a orar e orar eficientemente. Orar de maneiras profundas e conscientes sobre as demandas do caráter e do poder de Deus, e não sobre as demandas das tuas emoções, dos teus pensamentos. A oração tem que ser baseada nas promessas. A oração tem que ser baseada no que Deus fala. A oração tem que ser baseada no Deus do impossível. A oração não pode ser baseada sobre as tuas emoções. A oração não pode ser baseada sobre a sua razão. Ela transcende o que você é, o que tu pode pensar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera da glória. Fala, Ele é poderoso. Efésios 3, 18. Coloca para mim lá, Efésios 3, 16. Não dá para colocar na tela não, deixa. Depois você medita, Efésios 3, 16 ao 18. Amém? Fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Sabe o que isso significa para você? Deus está muito além do que você está pedindo. A sua mente é pequena demais, o seu poder vocal é pequeno demais para compreender a grandeza daquilo que Ele vai fazer além do que tu está pedindo. Ele faz porque Ele é bom. Ele faz porque Ele tem o seu plano para a sua vida. Mas Ele espera que o mínimo você corresponda diante dEle. Coloque a sua pequenez diante dEle, disponível a Ele. Ele vai pegar a sua pequena e fraca oração.
Ele vai ungir essa oração com um poder infinito. Ele vai colocar um pouquinho de onipotência sobre ela. Basta ter um coração sincero. Um espírito desprezo desse espírito de mundanismo. Para que ele possa ouvir e agir ao seu favor. Qual foram as palavras de Elias para descer um fogo tão glorioso do céu? Será que Elias estava esperando tanto? Acho que não. Sabe por quê? Porque Deus faz muito além do que nós estamos esperando. Se Ele só correspondesse às tuas expectativas, Ele seria bonzinho. Mas porque Ele é bom, Ele vai além das suas expectativas. Então quando você orar, espera que Ele sempre venha trazer o mais. Sempre faça essa oração-chave. Senhor, lembra-te que Tu é poderoso para fazer muito além do meu tamanho e do que eu estou te pedindo. Me ajude na minha pequenez. Minha mente é pequena demais. Me ensine a te pedir. Me ensine a orar. Vale a pena fazer isso? Vale a pena. Vale a pena você parar tempo para meditar sobre essas coisas reais que eu estou pregando para você. São valores. Valores que às vezes você não pensa sobre isso. Por isso que a escola de oração está aqui para fazer você pensar sobre a oração como nunca antes você pensou sobre a oração. Dá glória a Jesus.